vamos para a nossa 11ª aula, tá? Hoje é sobre sondas. Então, a sonda é um instrumento para ser introduzida em um canal ou uma cavidade para fins de propedêuticos, determinar a presença de estenose, corpo estranho ou outra situação mórbida. Pode ser fina e flexível para explorar ou dilatar um canal natural ou rígido, geralmente com uma extremidade pontiaguda para separar tecidos e dissecações. A passagem da sonda gastrointestinal é a inserção de uma sonda plástica ou de borracha flexível, podendo ser curta ou longa, pela boca ou nariz, para descomprimir o estômago e remover gás e líquidos. Diagnosticar a motilidade intestinal, administrar medicamentos e alimentos e tratar uma obstrução ou local com sangramento. Obter conteúdo gástrico para análise, tá? Então, é a sonda nasogástrica, tá? Ela vai ser passada pelo nariz e vai ser levada até o estômago, tá? A sonda orogástrica, ela vai ser passada na boca e vai ser levada até o estômago. A nasoduodenal, ela vem do nariz e vai até o intestino delgado. E a sonda nasojejunal, ela vai do nariz e vai até o intestino delgado também. Aí tem a sonda de gastrostomia, que ela é feita uma incisão, introduzida a sonda direta no estômago. E a sonda de jejunostomia, que é feita uma incisão introduzida direto no intestino delgado. Tipos de sonda: sonda de Levin, sonda Salem-Sente, tubo de Boff, sonda de Blackmore e sonda de conpunta de tungsten. Sonda nasogástrica e sonda nasoenteral, tá? A sonda nasogástrica, ela é passada pelo nariz e direcionada até o estômago, tá? Então, ela é usada, é uma sonda que não vai ficar muito tempo, tá? Vai utilizada para o paciente ser medicado e para a alimentação do paciente. E quando precisar que uma sonda fica mais tempo, quando o paciente precisar, é recomendada a nasoenteral, que ela é passada pelo nariz e se direcionada ao intestino delgado, tá? Então, essa sonda, ela é de mais tempo de duração, tá? E depois que passou a sonda nasoenteral, primeiro tem que tirar um raio-x, porque ela tem um chumbinho na ponta, para ela vai descendo sozinha e se localiza no intestino delgado, tá? Então, precisa tirar um raio-x para ver se ela está localizada certa para começar a medicar ou alimentar esse paciente. O endoscópio, tá? Isso aqui é para fazer endoscopia, tá? Então, isso aqui é para fazer uma sonda gástrica percutânea, tá? Então, vai ser colocada a sonda. Então, ela é feita através, o endoscópio, que vai mostrar através aonde que está localizada, e daí vai ser introduzida direto ao estômago. Ela tem um balonete, tá? Onde ela vai ser fixada no estômago. Essa é a sonda para a alimentação do paciente. Tá, ó. Tipos de sonda para gastrostomia. De reposição tipo balão,
tá? Que ela vai ficar com balonete insuflado, tipo de botão, gastrojejunostomia, tá? Que vai ser usada, e percutânea PEG, tá? Então, esses são os tipos de sonda. Todas elas vão ser fixadas diretamente no estômago do paciente, tá? Tipos de dispositivo para gastrostomia e jejunostomia. Bottom, sonda para jejunostomia, tá? E sonda para gastrostomia. Quem pode realizar a gastrostomia e a jejunostomia? São realizados através de uma cirurgia, porém as trocas dos dispositivos de gastrostomia podem ser realizadas em ambiente domiciliar pelo profissional enfermeiro capacitado e treinado, tá? Essas sondas, elas podem ser trocadas e são trocadas pelo enfermeiro, tá? A jejunostomia apenas no hospital, pelo médico. São trocadas em média a cada 6 meses ou quando apresentam problemas. Ou seja, o dispositivo ou com o orifício do paciente, tá? A jejunostomia, como ela está ligada diretamente no intestino, às vezes pode haver mais infecção, né, na parte da parede. E às vezes pode até haver, ela é fixada por um ponto externo também, esse ponto pode ser infeccionado, tá? Então, todas as duas têm que ser muito bem fixadas, porque senão só do paciente se movimentar, ou na hora de você movimentar o paciente, você pode perder essa sonda, tá? Então, a gastrostomia, ela pode ser trocada em casa mesmo, domicílio, e a jejunostomia tem que ir para o hospital, tá? Cuidados com a gastrostomia. Lavagem das mãos antes e após qualquer manipulação. Limpeza do local da gastrostomia e jejunostomia. Com soro fisiológico, secar bem após lavagem. Na residência, poderá ser limpo o sítio da sonda com água morna e sabão neutro, secando bem após com gaze. Não manter gaze na pele. Limpeza sempre que houver secreção. Manter sonda fina na pele, fixa na pele, com esparadrapo antialérgico. Não tracionar. Manter sonda sempre fechada enquanto não estiver em uso. Atentar para sinais de vermelhidão, secreção purulenta de local, contactando o médico responsável. Observar diariamente a marcação ou a numeração da sonda, tá? Em centímetros, para ver se ela não está tracionando, ver se não está saindo do lugar. Em caso de náuseas ou vômitos durante a alimentação, contate o médico e retarde a 1 hora a administração da dieta. Não administrar a dieta na gastrostomia rapidamente, pode causar ânsia e vômito. Qualquer alteração com a saída acidental da gastrostomia ou jejunostomia, entrar em contato com o médico imediatamente. Observe o aspecto do estômago, orifício da pele por onde sai a sonda. Notando a presença de vermelhidão ou vazamento do conteúdo gástrico sobre a parede abdominal, contacte o médico. Não pinçar ou clampar o tubo, principalmente com pinça. Sonda vesical. É a introdução de uma sonda ou catéter na bexiga, que pode ser realizada através da uretra ou por via suprapúbica, e tem por finalidade a remoção da urina. Suas principais indicações são obtenção da urina asséptica para exame, esvaziar a bexiga em pacientes com retenção urinária em preparo cirúrgico e mesmo no pós-operatório, para minimizar o débito urinário, e em pacientes inconscientes, para a determinação da urina residual ou com bexiga neurogênica, que não possui um controle esficteriano adequado. Tipos de sonda ou catéter. Vários
variam de modelos e materiais de acordo com o tipo de sondagem, de alívio ou de demora. A de alívio, as mais utilizadas são a sonda de Nelaton. Para as de demora, temos as sondas de via dupla, como a de Foley, ou a de 3 vias para lavagem vesical, a de Owen. Então, esses são os tipos de sonda, tá? Esses são os catéteres de alívio, tá? Sonda de alívio, elas têm numeração, tá? Para criança, infantil, adulto, e catéter para sonda de demora, que são 2 vias, também tem numerações, e para irrigação de 3 vias, tá? A via da irrigação, onde você vai colocar o soro para introduzir o líquido, a via de drenagem, onde é a saída do líquido, e a via de balão, que é onde você vai insuflar o balonete da sonda, ok? Cistostomia, o que é? Tá? Então, é uma sonda, tá? Diretamente, ó, inserida dentro da bexiga, tá? Local de inserção do catéter de Foley. Vai ser colocada a sonda dentro da bexiga do paciente. Coletor de urina de perna, tá? Então é assim, ó, a sonda ela vai estar em vez dela estar aqui na uretra, ela vai estar inserida na bexiga do paciente. Também chamado de cistomia suprapúbica ou vesicostomia. É uma conexão criada cirurgicamente entre a bexiga urinária e a pele, qual é utilizada para drenar a urina da bexiga em indivíduos com obstrução do fluxo urinário, tá? Então, a cistostomia é a colocação da sonda direto na bexiga do paciente. Irrigação vesical, tá? Esse desenho bonitinho aqui para ilustrar melhor para vocês. Nada mais é aquela sonda Foley de 3 vias, tá? Então, uma conexão, a sonda está no paciente, uma das conexões está em soro fisiológico, que vai ser aberto, vai ser introduzido na bexiga do paciente, a outra vai estar embaixo, na bolsa coletora, para drenagem desse líquido que vai entrar. Isso é muito comum em cirurgia de rim de bexiga, tá, gente? Que para tirar o sangramento e para aí sempre observar a cor, o aspecto desse líquido, tá? Que enquanto ele estiver escuro, sanguinolento, ele ou purulento, vai ter que continuar a irrigação, tá? A irrigação, ela não é constante, tá? O médico pode lá prescrever, fazer cada 2 horas, cada 3 horas. Nos primeiros horas da cirurgia, ela é feita continuamente. Depois vai ser intermitente, conforme prescrição médica. Procedimentos: lavar a mão, organizar o material, explicar o procedimento, fechar o clamp superior, colocar o frasco de vidro ou comadre abaixo do clamp inferior, abrir o clamp inferior e esvaziar a bolsa, tendo cuidado para não contaminar a válvula. Não encostar a extremidade da bolsa na comadre. Sempre lembrando que é uma porta de entrada e tem que tomar o máximo cuidado possível. Fechar o clamp inferior e abrir o clamp superior. Deixar o idoso confortável, organizar o material, lavar as mãos, observar o volume e aspecto da diurese. Cateterismo retal. Voltando ali um pouquinho, gente, tá? Então, esse procedimento que é feito do esvaziamento da bolsa, tá? Para limpar a bolsa de coletor de urina, tá? Então, sempre esvaziar e sempre lembrar que tem que anotar no prontuário do paciente o volume e o aspecto para que possa dar andamento ao tratamento do paciente, tá? Não adianta só você esvaziar, precisa fazer anotação de enfermagem também.
Então, vamos agora para o cateterismo retal. Tem por objetivo aliviar a distensão abdominal pela eliminação de gases, introduzir medicamentos e limpeza intestinal. São os famosos flitienemas, né? Algumas condições contraindicam o uso de catéter retal, por exemplo, doenças de mucosa retal, infarto agudo do miocárdio recente e cirurgia recente. Tá, gente? Para fazer o cateterismo retal, tem que ser um profissional habilitado ou acompanhado pelo médico, tá? Ou até o médico, porque quando vocês for colocar o catéter, que é uma sonda, tá? Ela tem que ter o nosso dedo como guia, porque o que acontece? Vai ter um fecaloma, tá? Vai ter as fezes acumuladas. Se você forçar, você vai romper a parede do intestino. Então, é um procedimento que é muito delicado, tá? Tem que tomar muito cuidado para fazer esse procedimento. Indicações: constipação intestinal, pré-operatório, tratamento e radiográficos do trato intestinal e eliminação de gases, tá? Tipos de enema. Os enemas de limpeza removem uma completa evacuação das fezes do colo. Eles agem pela estimulação do peristalte por meio de infusão de um grande volume de solução ou através da irrigação local da mucosa. Enemas oleosos, com retenção lubrificam o reto e o cólon. As fezes absorvem o óleo e tornam-se macias e mais fáceis de passar, tá? Então, é uma lubrificação da parede do intestino. Então, são aplicados os enemas, tá? No caso dos flitienemas, dos supositórios, tá? E daí eles vão amolecer essas fezes, né? Vão despregar essas fezes da parede do intestino e facilitando a tua saída. Enemas carminativos proporcionam alívio da distensão gasosa, eles facilitam a capacidade de passar flatos, tá? Que é gases. Os enemas de medicamentos utilizados para reduzir as bactérias do colo antes da cirurgia intestinal. E enema de bário auxilia no diagnóstico inflamação do intestino. Reposição hidroeletrolítica e volemia. Determinação dos parâmetros deve ser dinâmica e repetida a curtos intervalos. Atentar para pressão arterial, pulso, diurese, turgor e elasticidade da pele, edema, curva de peso e pressão venosa central, tá? Então, gente, o que é reposição hidroeletrolítica e volume? É a reposição do volume circulante no organismo. Estar sempre atento, tá? Se o paciente está tendo se aumentar a pressão, está tendo retenção de líquido, o pulso também, a diurese, como que vai estar, se está saindo, se o volume está entrando, tem que sair também, tá? A quantidade, tudo que entra, sai. Se a pele começar ver a elasticidade, se está tendo edema da pele, esse paciente está retendo líquido, o peso dele, tá? Se tiver aumentando o peso, também está retendo líquido, e a pressão venosa central é para ver a pressão do volume circulante. Reposição hidroeletrolítico, pós-operatório imediato. Avaliar perdas e ganhos durante a cirurgia. Sinais vitais, tá? Avaliar perdas e ganhos, assim, o paciente na verdade, tem que pesar o paciente e ver a perda e o ganho durante a cirurgia. Se for uma cirurgia que perdeu muito sangue, o médico ainda vai continuar introduzindo bastante líquido nesse paciente também. Sinais vitais, tá? Através de sinais vitais que a gente vai saber se o paciente ele está com volume circulante ou não. Débito urinário, horário, tá? Então, o horário, cada 2 horas, o paciente tem que apresentar de 1 em 1 hora, pelo menos 300 ml de diurese.
Se ele não apresentar isso, é porque também a reposição hidroeletrolítica não está adequada. Corrigir déficits de necessidades básicas, tá? É usado o Ringer simples, minimizar débitos calóricos e líquidos, tá? Então, o Ringer, ele é um medicamento que ele tem todos os eletrólitos para repor a necessidade do paciente. Dia de pós-operatório, 1 a 3. Perdas insensíveis, até 1.500 ml em caso de hipermetabolismo, febre ou hiperventilação, tá? Glicose 5%. Urina, 800 a 1.500 ml. Ringer, CNG drenos, também Ringer, tá? Então, se tiver perca de 800 a 1.500 de urina, vai ser colocado o Ringer, e sonda nasogástrica e drenos também vai ser usado o Ringer, tá? De 1 a 3 dias de pós-operatório. Balanço hídrico. O cliente recebeu 1.200 ml entre dieta e medicação e eliminou 980 ml entre diurese e drenagem 24 horas. Então, tem uma continha a ser feita. Então, 1.200 ml menos 980 ml são mais 220 ml. Então, sobrou 220 ml. O balanço hídrico total das 24 horas, nesse caso, é positivo, pois o cliente teve mais ganho do que perda, tá? Então, se ele tivesse eliminado 1.200, se ele tivesse injetado 1.200 e eliminado 1.500, então ele ia ter uma perca de 300 ml, tá? Então, quando o paciente apresentar esse resultado final positivo, ele teve ganho, tá? Teve mais ganho do que perda. A gente tem que ter sempre um equilíbrio. Também não pode ser muito ganho, tá? Ele tem que ter um equilíbrio básico para poder se manter, tá? Porque tudo que ele perdeu, ele vai ter que ser produzindo esse líquido gradativamente. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.